Olá, seja bem-vindo ao Você na CMC. Esse que é mais um programa aqui, mais um podcast da Câmara Municipal de Curitiba. Se você gosta de comunicação, política e inteligência artificial, esse podcast é para você. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Você na CMC. Esse que é um dos programas aqui do CMC Podcasts, né? Os nossos podcasts aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like, porque você consegue ficar por dentro de tudo que é feito aqui na comunicação da Câmara de Curitiba, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Hoje aqui comigo eu tô com o Marcelo Senise, ele que é marqueteiro político, especialista em inteligência artificial, também sociólogo, e a gente vai bater um papo aqui sobre comunicação política e também comunicação institucional. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio do CMC Podcasts. Eu que agradeço, Patrícia. Quero dizer que eu tô absolutamente fascinado com a estrutura da comunicação de vocês. É muito inovadora. Eu viajo o Brasil todo, conheço muitos trabalhos, a gente sempre está buscando trabalhos inovadores, e é a primeira vez que a gente esbarra, que a gente vê um podcast feito por uma Câmara Municipal, na verdade pelo Poder Legislativo, né? E eu quero dizer, eu acredito muito nesse tipo de formato, né? Eu acho muito mais relevante um podcast do Poder Legislativo, o formato digital, do que uma TV, por exemplo, que é muito mais onerosa, tem muito menos audiência, muito menor o alcance, né? Então vai aí meu efusivo parabéns a você, Patrícia, parabéns à equipe. Eu vi como a equipe é primorosa, né? Digna de qualquer grande estúdio do país, né? O refino que eles tiveram aqui para afinar luz, para afinar... Isso são detalhes que a gente que é da área, são detalhes que a gente não vê, especialmente dentro do serviço público. Não, muito legal. Fico bem feliz, na verdade, de receber esse teu feedback e com certeza a equipe também vai ficar muito feliz em escutar isso. Porque, de fato, né, Marcelo, você que realmente roda o país e tem esse contato mais direto com os legislativos municipais, você deve escutar isso de várias pessoas que trabalham com isso, do quanto é difícil você chamar a atenção da população para o nosso tema, né? Muito mais difícil, inclusive, do que chamar a atenção da população para o Poder Executivo, que de fato executa e tem coisas mais para mostrar, né? Nós, do Poder Legislativo, a gente fica muito no campo das ideias, das leis. Então, para a gente aqui da Câmara Municipal de Curitiba, realmente é um desafio a gente comunicar, de fato, a população. E também fazer isso de uma maneira mais, além de muito transparente, uma maneira mais moderna, vamos dizer assim. Você percebe que, de um modo geral, a comunicação pública está buscando esse caminho mais para a comunicação digital? Na verdade, a comunicação pública foi atropelada, né? Ela ficou para trás e agora ela está tendo que se modernizar. O que acontece? Houve uma mudança no paradigma da comunicação. Quando surgiram as redes sociais, você saiu da comunicação de massa para a comunicação de pessoa a pessoa, né? Não só a comunicação pública, os políticos estão tendo que mudar sua forma de comunicar, né? Como eu disse, as TVs ultrapassadas, por quê? Porque não há... Hoje você precisa ter o elo emissor e receptor. A comunicação virou um diálogo, né? Não é mais só a informação, de você simplesmente jogar a sua comunicação, jogar o que você quer. Porque se você não tem o diálogo, você não tem audiência, né? Por isso que eu achei sensacional, né? Eu já era bem impressionado, porque poucas câmaras, poucos serviços usam o chatbot como método informativo, né? Ele usa geralmente só como receptivo para poder atender a demanda. E a Câmara Municipal de Curitiba, ela tem um chatbot, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que ela é ativa, né? Ela está periodicamente informando o que está acontecendo e etc.
De tal sorte assim que, de verdade, meu efusivo parabéns para você, para a equipe, para aqueles que ajudaram a construir isso aqui, porque realmente a Câmara de Curitiba ela é vanguardista, ela tem demonstrado isso. Razão pela qual, inclusive, nós convidamos vocês para estar no Compol, para poder demonstrar esse case, né, para todo o país que estará presente por lá. Legal, vamos contextualizar então as coisas aqui. O Marcelo está aqui hoje, né, justamente para fazer essa troca de ideias com a gente aí sobre comunicação política, sobre os desafios aí da comunicação digital e tudo mais. Mas ele está aqui por um motivo especial, que é para falar do Compol, né, que é o Congresso de Comunicação Política e Institucional, um congresso que já acontece em vários estados do país, mas agora tem a sua primeira edição aqui no Paraná, especificamente aqui na capital, né, do Paraná, Curitiba, reunindo nomes da política nacional. Inclusive com presenças bem importantes, como, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, né? Marcelo, conta um pouco mais pra gente sobre a participação da ministra aí nesse congresso. Na verdade, esse Compol, ele virou um marco, né? Vou puxar um pouquinho para trás para as pessoas entenderem. Eu sou especialista em inteligência artificial e em outubro nós tivemos o Compol em Belo Horizonte, né? E no Compol de Belo Horizonte havia um desassossego do mercado, dos marqueteiros políticos, dos estrategistas, dos jornalistas, com relação ao avanço da inteligência artificial, que é uma questão séria. A gente entende que a democracia ela vinha ameaçada, né? De tal sorte que eu fiz declarações muito fortes, muito efusivas, né? Porque, para mim, é inaceitável que o Congresso Nacional tenha estado silente frente a isso. Nós vimos o que ela fez há 6 anos atrás com a democracia norte-americana, né, que colocou a democracia norte-americana de joelhos, né, a Rússia financiando a campanha de IA do Trump, né. Aí nós vimos em ato contínuo o que ela fez com a democracia mais antiga da era moderna, que é a inglesa, com o Brexit. Por fim, nós vimos o que ela fez na Argentina. E, mesmo assim, o Congresso, né, se manteve silente. Entendemos que a democracia realmente é uma tecnologia extremamente poderosa, né? As pessoas estão muito preocupadas, Patrícia, com a questão de deepfake, da questão da manipulação de imagem e vídeo. E isso, não que não seja relevante, que é uma questão importante... Mas é só uma ponta do iceberg, mas essa é a pontinha, porque o problema não está aí. O problema está na capacidade que a inteligência artificial tem de mapear a emoção humana. Do mesmo jeito que há 10, 15 anos atrás se mapeou o código genético, e que foi uma revolução na ciência, a inteligência artificial mapeou a emoção humana, né? A personalidade. Então, ela tem a capacidade de interferir diretamente no ajuste das escolhas. Ela consegue detectar o que você vai escolher antes de você escolher. Por quê? Há um grande equívoco que acham que nosso processo decisório ele é racional. Ele não é racional, ele é límbico. Ele está um passinho antes da razão. Ele está baseado em memórias afetivas, lembranças afetivas, numa série de fatores cognitivos que estão um pouquinho anterior à razão. Por isso que se fala na questão do consumo, pense antes de comprar, né? Porque a gente compra muito por impulso, né? Sem constatar necessariamente qual a necessidade real, a necessidade real, né? Nós que somos marqueteiros, nós trabalhamos com gatilhos mentais, é o gatilho da escassez. Você tem uma série de gatilhos que não são racionais, são instintivos, são límbicos. Vem de uma outra formação cognitiva, né? Que não necessariamente a da razão. E quando a gente percebe isso, a gente percebe como a inteligência artificial ela pode ser nociva do ponto de vista da manipulação, né? Então, começamos a criar... Eu comecei a escrever artigos pelo país todo, todos os grandes veículos de comunicação começaram a publicar, né? E aí veio e nós começamos a pressionar o Congresso Nacional para que houvesse uma discussão. Conseguimos fazer a primeira audiência pública, logo no início de dezembro, dentro da Comissão de Legislação Participativa. Dezembro agora de 2023. Isso. Eu só estou contextualizando para quem está nos ouvindo conseguir entender esse caminhar,
né? Uhum. Quando houve essa audiência pública, um pouquinho antes, alguns dias antes, o ministro Alexandre de Moraes fez algumas declarações que ele disse que quem usasse inteligência artificial nas eleições seria caçado e tal. E aí eu vim com... Eu realmente eu sou italiano, né? Italianão, e aí eu fiz declarações muito fortes na audiência pública, né? Que tomaram as manchetes no país todo. E eu estou contextualizando porque, inclusive, eu tenho que fazer o reconhecimento do meu equívoco em alguns pontos, Uhum. porque, para mim, não era possível quer dizer que se eu usar o Waze dentro da minha frota de veículos na minha campanha, eu vou ser caçado. Se eu usar o autocompletar do celular, se eu usar o Google para pesquisar, porque tudo isso é inteligência Uhum. artificial. A inteligência artificial, ela está na vida nossa há muito tempo, né? E ela é extremamente relevante, ela é um passo, na verdade, ela é uma extensão da inteligência humana. Ela vai levar a humanidade para o próximo passo. Espero que um passo bom, porque ela não é boa nem ruim, ela é uma ferramenta. O uso dela pode ser bom ou ruim. E aí eu fiz declarações muito fortes, porque me pareceu uma autocracia. Não que eu tivesse a solução, porque eu não tinha solução, mas eu achava que precisava de um profundo debate nacional, Uhum. né? E o problema em ato contínuo nós fomos chamados, né? Apresentamos um conjunto de medidas no TSE e o TSE surpreendentemente acatou grande parte do que a gente sugeriu e pior, ou quer dizer, melhor, Uhum. né? Na verdade, muito melhor. Ele não só fez isso, como ele colocou em consulta pública. Primeira vez na história que isso acontece. Ele não consultou só os partidos políticos. Ele colocou em consulta pública para que todos os segmentos sociais pudessem interferir nessa nova legislação, né? É, e aí aonde eu faço meia-culpa e minhas desculpas, porque, na verdade, o TSE deu um show de democracia, Uhum. ele se abriu à conversa com a sociedade, ele entendeu a urgência, porque realmente a democracia estava em grande risco e o Congresso Nacional estava se eximindo da sua responsabilidade constitucional, né? É, e em ato contínuo, eu fiz um convite à ministra Carmen Lúcia, que agora deve assumir agora como presidente do TSE, para abrir o Compol no Paraná, e ela aceitou, mostrando essa abertura, esse novo posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral com relação à abertura para a sociedade, Uhum. né? É, Infelizmente, o Congresso continua silente, ele continua se eximindo da sua responsabilidade constitucional. É, a, a, as normas que a gente conseguiu aprovar junto ao TSE, elas não são as ideais, mas foram as possíveis. Elas já coíbem muitas coisas, existem alguns excessos, por exemplo, a questão de chatbot, porque não se entendia, é muito difícil, é muito complexo o assunto para se entender a diferença de um chatbot para um neurobot, Sim. que neurobots são robôs extremamente inteligentes que assumem a persona humana, né? Uhum. Assumem uma persona, eles têm rede social, eles namoram entre eles, é muito difícil serem detectados como robô, Uhum. né? Todo mundo fala do chat GPT, só para quem está nos ouvindo Sim. ter É legal ideia. materializar e tentar É, fazer algumas é, só metáforas, só, né? só para quem está nos ouvindo entender, o chat GPT é chamado de linguagem natural. Linguagem natural nós usamos, nós que trabalhamos com inteligência artificial, desde 2018. Não é uma tecnologia nova, Uhum. é que ela foi conhecida agora, né? Uhum. Então, é, hoje a gente tem esse conjunto normativo que vai permitir umas eleições um pouco mais equilibradas. Por óbvio, aqueles que usarem inteligência artificial nas eleições vão estar alguns passos à frente, né? Vão ter mais competitividade. Porque, gente, para quem está entendendo, para quem está nos ouvindo, só para conseguir entender, é como se quem tivesse no método tradicional, tivesse na eleição monitorando e caminhando com uma agulha, com uma bússola de agulha, e quem está com GPS, quem está usando inteligência Tá artificial, está com. usando o Aham. GPS, né? Então, vai haver esse desequilíbrio. Entretanto, hoje,
A inteligência artificial ela não é muito onerosa. Na verdade, ela vai baratear vai baratear quem faz uso dela na campanha. Estudos apontam que quem usa a inteligência artificial na campanha política vai economizar entre 27% a 33% do seu orçamento, o que é muito significativo numa campanha, né? Além disso, você tem o monitoramento das fake news. Um bom sistema de inteligência artificial consegue detectar uma fake news até em 4 horas. E isso muda tudo, porque tecnologia se combate com tecnologia, Uhum. né? É, Se você consegue detectar uma fake news em 4 horas, você consegue fazer o rastreio e chegar ao marco zero. Porque tudo que a gente faz gera rastro digital. Tudo. Uhum. Não existe privacidade, minha gente. Isso não existe. Você falou perto da sua Smart TV, ela está ouvindo. O Falou celular perto ouve do a gente o celular, tempo está todo. ouvindo. Ele não individualiza, está dentro da LGPD, ele não individualiza. Mas ele trabalha esse metadado, meta-informação, né? Então, a questão é que quem tem um bom sistema, por exemplo, eu vou adorar tá numa campanha e pegar um marqueteiro um pouco mais desavisado do outro, com um oponente, Uhum. que venha com ardis, como fake news ou coisas semelhantes. Por quê? Porque se eu detecto em 4 horas e consigo chegar ao marco zero, eu consigo derrubar a campanha do oponente e, além de tudo, prendê-lo, porque fake news é crime. Porque ainda você consegue um tempo suficiente para rastrear de Não, que lugar que isso você, surgiu. você resolve a campanha antes da eleição, Uhum. né? Então, assim, muita atenção àqueles marqueteiros desavisados, aqueles candidatos desavisados. A gente sabe que a campanha tem a tendência, essa campanha tem a tendência de ser uma campanha muito suja, né? A gente está vendo já. Mas, por outro lado, a Justiça Eleitoral está extremamente ávida. Nós vimos aqui o caso de Silvio Barros, em Maringá, primeiro caso de deepfake do país. O TRE foi exemplar, né? Rapidamente decidiu e, inclusive, responsabilizou as plataformas, né? Que é uma mudança na justiça eleitoral. A justiça eleitoral ela está com sangue nos olhos para não permitir com que essa erva daninha da desinformação se alastre. Tá, e Marcelo, puxando um pouquinho mais para nossa realidade aqui de legislativo municipal, agora a gente vai ter a eleição aí para vereadores, para prefeito. E claro, né, você trouxe exemplos aí de campanhas, por exemplo, né, para a presidência dos Estados Unidos, até mesmo campanhas maiores, mas quando a gente olha para uma campanha de vereador, né, que antigamente o vereador, antigamente não, né, o vereador ele tende a ser o político mais próximo da população e sempre teve muito aquela questão do vereador do bairro, o vereador da comunidade, o vereador que conhece de fato o seu eleitorado. Como que você acha que esse ano vai se desenhar essa campanha tendo em vista essas ferramentas aí de inteligência artificial? Acontece que o vereador de bairro, o vereador que é uma figura local, né, ela também precisa comunicar. Né? Mudou tudo, não adianta, não se faz mais uma campanha sem rede social, não se faz uma campanha mais, não se usa mais praticamente papel, né? Então, aqueles que não tiverem uma boa estratégia digital, possivelmente vão ter dificuldade de se eleger, né? E assim, ao contrário do que se pensa, a inteligência artificial, por exemplo, puxando a seara para o meu lado, ela, ela barateia e ela serve, inclusive, especialmente para as pessoas que estão trabalhando no local. Você tem hoje uma questão que é o diagnóstico de inteligência artificial, que é como se fosse uma qualitativa. Ela é extremamente acessível e ela permite com que o candidato entenda onde é que está o nicho dele, entenda qual o tamanho do segmento, entenda o quanto ele pode crescer, né? Onde ele está, quais são os fatores decisórios desse segmento, né? Então, dá uma visão muito assertiva. E, por incrível que pareça, todo mundo acha que é extremamente dispendioso. Não é. Na verdade, hoje um diagnóstico de inteligência artificial é uma coisa barata. Deixa eu explicar, só para quem está nos ouvindo, mais uma vez nos entender. Quanto mais a tecnologia avança, mais ela barateia. Por exemplo, o chat GPT 3.5 por 4.0, a consideração matemática dela é um cérebro de um rato para um cérebro humano. Essa é a comparação do tamanho de processamento dos dados dela.
Entretanto, o chat GPT 4.0 é mais barato do que 3.5. Então, a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas, a gente tem que entender o momento disruptivo que a gente vive, temos que sair do quadrado perfeito, sair da caixinha, pensar fora da caixa e começar a ver isso. E, gente, não adianta você colocar seu sobrinho, colocar o seu amigo para gerir suas redes sociais. Não faça isso, porque eles não sabem. Rede social é uma engenharia, existe uma engenharia social por trás disso. A questão de layout é importante, é bacana, é importante e bacana, mas o mais importante é a estrutura que faz essa informação chegar até a ponta. E assim, não adianta, é uma questão que requer estudo. Você quer colocar seu sobrinho? Dá um curso de social media. Entendeu? Tem que profissionalizar, Tem né? que profissionalizar. Hoje não se faz mais campanha e política de maneira amadora, especialmente porque existe um volume de recurso público envolvido. O candidato vai usar recurso público, ele tem a obrigação de usar ele tem que aplicar o recurso de maneira bem Melhor maneira possível, melhor né? maneira Utilizar o possível, recurso da melhor maneira né? possível. E assim, ela precisa comunicar. Então, até no princípio da economicidade, ela precisa entender que ela precisa de recursos humanos qualificados. Né? Se ela não quer contratar um especialista, então profissionaliza o que tem em casa. Mas não é admissível que você parta para uma campanha política, na cara e coragem, que vai gastar suor, que vai gastar dinheiro, toda campanha é uma guerra, é sofrido, entendeu? E você economizar no básico, que é você treinar sua tropa. Né? Mas basicamente isso que o Compol se propõe, inclusive. Uma das partes do Compol é focada em justamente isso, trazer para a ponta a qualificação, a atualização, porque a gente que é da área de comunicação, Patrícia, se a gente passa alguns meses parado, a gente já fica desatualizado. Sim, a gente fala muito aqui na diretoria de comunicação daqui da Câmara, que é feita basicamente por servidores concursados, que estão aí na casa há 10, 12, 15 anos. A gente compara muito o trabalho que eles faziam quando eles entraram na Câmara e o trabalho que a gente faz aqui hoje, né? Então a gente tem um jornalista aqui, que é o José Lázaro, ele fala, pô, eu fazia o clipping recortando o jornal e colando, né? E fazendo uma grande pasta, que esse era o clipping, né? Lá atrás. Hoje, a gente já utiliza o clipping de uma maneira totalmente estratégica, entendeu, né? As narrativas que estão se criando, as possíveis crises que podem vir, né? Isso sem contar que até você que está assistindo a gente, não deixe de acessar o nosso site, que é da Câmara Municipal de Curitiba. Você procurando a gente no Google, você vai encontrar o nosso site lá. E, Marcelo, a gente faz uma escrita totalmente voltada em SEO, porque a gente quer que a população, quando saiba de algum tema mais polêmico que está sendo discutido aqui dentro da casa, que a população chegue na matéria que foi escrita pela comunicação da Câmara, e não só pelas matérias que são difundidas aí pelos veículos de comunicação. Mas, Marcelo, aproveitando que você está aqui com a gente, eu queria entender um pouco, com a vinda das redes sociais, isso a gente já está falando, né, de um tempo distante, né, como tudo se atualiza, a gente percebeu, principalmente no legislativo, né, tanto federal, estadual, municipal, que aquela coisa da bandeira política, né, a gente tem um programa aqui que é o Você Me Representa, que a gente entrevista os vereadores, e a gente sempre pergunta quais são as suas principais bandeiras, isso sempre teve muito forte. Com a vinda da rede social, a gente percebe que muitos parlamentares, eles eram simplesmente, tem muitos seguidores, ganhou a eleição, mas você nem consegue identificar muito bem qual que é a bandeira dele, né? Para quem ele trabalha, qual que é o verdadeiro trabalho legislativo, para quem ele é voz de quem, né? Você acha que agora, nesse próximo passo, olhando para a inteligência artificial, esse foco de ter uma bandeira pode retornar e ser mais interessante para uma campanha política? Ou não? Realmente essa questão de, falo para todo mundo e quanto mais gente falar, melhor. Na verdade, não é falo para todo mundo. O que aconteceu? Quando surgiu a rede social tem um efeito colateral. Eu falo isso como sociólogo. Ela tem um efeito colateral. Existe hoje uma eletrólise social, né? Isso no mundo todo, não é no caso brasileiro. Sim. O que acontece? A rede social ela acabou gerando um sistema de bolhas, né? E essas bolhas elas estão cada vez mais fortes. Ou seja,
quanto mais extremas elas forem ficando, a bolha é como se fosse uma sala fechada com um conjunto de pessoas que uma reforça a O crença, pensamento da o outra. pensamento da Uhum. outra, e são pensamentos completamente dissociados, muitas vezes, da realidade. E a tendência é que isso se torne mais extremo. Eu acabei um estudo agora sobre a questão de Lula e Bolsonaro, mostrando o equívoco da comunicação do Lula e mostrando como a bolha bolsonarista se tornou mais forte de 8 de janeiro agora, né, para cá, porque ela se sentiu atacada com as matérias e os eventos que se fizeram com relação aos atos antidemocráticos, e isso teve uma reação. A bolha do presidente Lula, ela se enfraqueceu, e a bolha bolsonarista, ela se fortaleceu de maneira muito... A gente fez esse estudo para a CNN, né? Uhum. CNN Brasil. Então, existe essa tendência. Na verdade, com a inteligência artificial, você começa a encontrar com quem você precisa falar, como você precisa falar, quando você precisa falar e de que forma você precisa falar. Há uma ultrasegmentação. Na verdade, a comunicação está cada vez mais personalista. Tá. Não é, quando se falava em bandeira, a gente Uhum. pensa, a bandeira são os bandeirantes, Uhum. né? Eles vão com a bandeira na frente para que cada um da sua tropa, ou cada um que esteja naquele grupo, siga a bandeira, né? Esse é o conceito das bandeiras. Uhum. Hoje, o que acontece? As bandeiras elas estão mais fracas, porque assim, para mim não basta uma pessoa, por exemplo, eu gosto de animal, Tá. né? Uhum. Não basta para mim um representante que defenda a causa animal. Ele tem que ter uma série de outros atributos que me convençam a segui-lo ou a votar nele, né? Então, não é... Na medida... Há a questão da dicotomia social, né? Que é essa polarização política, que a tendência disso é piorar, né? E a gente não sabe até que ponto essa inflexibilidade a nossa sociedade vai suportar, né? Porque a nossa democracia é uma democracia frágil. Isso no mundo todo, a gente Sim. já vê a dificuldade. E vai chegar um momento que vai haver uma ruptura. Essa bolha estoura, Uhum. né? Esse é um caminho. E diametralmente oposta a isso, as pessoas elas vão estar buscando pessoas que cada vez comuniquem melhor com ela, atendam melhor seus atributos. E aí a comunicação se torna cada vez mais segmentada, ela cada vez é no detalhe. Uhum. Né? Então, existe hoje uma dificuldade para a gente que é cientista da área, né, cientista social, de conseguir detectar exatamente qual o caminho. Porque são caminhos que estão na mesma velocidade, são caminhos completamente, diametralmente opostos. Né? E, assim, na verdade, na política, vence e convence quem melhor se comunicar. Né? E isso não necessariamente é a mensagem. Às vezes é Uhum. a técnica, às vezes é a estratégia, o formato. Né? É um combo ali, né? Não dá É para um seguir combo. só num caminho. Né? Por isso o marqueteiro, né, hoje ele tem um papel tão relevante numa campanha. O estrategista político, o pessoal não gosta de ser chamado de marqueteiro, depois dos escândalos do marqueteiro. Eu sou marqueteiro mesmo. Né? Eu estudei para marketing, antes sou sociólogo, mas assim, passou-se a ter vergonha de falar que é Uhum. marqueteiro e todo mundo virou estrategista Estrategista. político. Né? Mas, assim, por outro lado, você pensa numa campanha como as municipais. São 5.000 municípios no Uhum. país, pouco mais de 5.000 municípios. Quantas campanhas? Só de prefeitos são quase 30.000. Uhum. Não há marqueteiro para isso tudo. Não há profissional de comunicação para isso tudo. Né? E quando eu estou falando marqueteiro, eu não estou falando marqueteiro de grandes campanhas, não. Porque necessariamente, mesmo aquela campanha pequenininha, você ter uma consultoria de marketing de 1 hora, 2 horas que sejam, né? Por outro lado, existem iniciativas hoje que mudam também um pouco do paradigma da eleição. A gente está falando um pouco de eleição. Uhum. Nós temos, por exemplo, Fred Perillo, que é o maior Uhum. treinador de políticos do país, né? Disparado. Hoje ele está fazendo cursos de preparação de políticos, está viajando o país todo, porque se entendeu que as campanhas elas investem em marqueteiro, investem na comunicação, no profissional, no layout, e não se investe no político. O político precisa se preparar.
né? Sim. E puxando um pouquinho para a questão da comunicação institucional, comunicação pública, como que você acha que a inteligência artificial pode ajudar nós, né, nós da comunicação das casas legislativas, a de fato atrair a população para que eles queiram saber o que é feito dentro das casas legislativas? Primeiro, assim, as casas legislativas têm que querer saber o que a população quer saber, Uhum. né? Porque, assim, o político tem esse hábito de falar, 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 falar e escuta pouco, né? Geralmente, a grande maioria são donos da verdade, são donos da razão. E poucos procuram entender exatamente o que a população precisa, do que ela quer. Poucos têm essa abertura, né? Até porque, por exemplo, nós numa campanha, o que a gente mais gosta? A gente gosta de criar uma coisa que a gente chama de fogo controlado, que é a maneira que a gente controla a narrativa, que às vezes a gente ataca o nosso próprio político, Uhum. né? Porque Para chamar a atenção. e isso Aham. faz ele crescer, né? Isso dá amplitude nos algoritmos, Uhum. ele ganha amplitude de entrega. Porque a gente tem que entender que as redes sociais ela quer audiência, Sim. né? A inteligência artificial ela pode ajudar as casas legislativas de várias maneiras. Por exemplo, o sistema o qual eu trabalho, ele hoje, ele cuida da Alesc, em Santa Catarina, né? E isso tem trazido uma série de mudanças nas políticas deles. Por exemplo, tem lá hoje uma campanha de segurança nas escolas. São coisas que estavam afastadas do olhar legislativo, Uhum. né? E hoje viraram, mais do que bandeiras, viraram linhas de ação diretamente da Casa Legislativa, né? Então, na verdade, assim, eu recomendo com que todas as casas legislativas passem a ter pelo menos um monitoramento, né? Por quê? Você tem aí vários fenômenos emergentes que estão acontecendo em vários lugares. Com um bom sistema de monitoramento, você dá aos profissionais de comunicação é, o, o mapa, né? Uhum. É, do que está acontecendo. É como você vem Acho que fazendo. mais que o mapa, né? O terreno, né? O Que terreno, é extremamente porque importante. assim, tem muita gente mal intencionada, né? O jogo político nosso está cada vez mais sujo e na medida que vão vindo essas fake news, assim, cada vez está mais desacreditada a política, né? Uhum. É, e assim, na verdade, você tem uma questão de utilidade pública do legislativo, né? Uhum. A questão de informar, a questão de preparar suas bases, porque eles representam diretamente os seus núcleos sociais, né? E se usa pouco essa capilaridade parlamentar. É, a coisa fica muito em cima da, da rua asfaltada. Sim. E assim, existem problemas que são problemas de diálogo entre o poder público Uhum. e a sociedade, né? Sim. Bom, vocês estão percebendo aí que vai ter muito conteúdo legal no Compol desse ano, né? O primeiro congresso aí de comunicação política institucional que vai acontecer aqui em Curitiba nos dias 15 e 16 de abril. Marcelo, conta um pouquinho pra gente quem que vai compor aí o Compol. Na verdade, todos os maiores nomes do país vão estar no Compol Curitiba, né? Vai acontecer no Canal da Música, são 2 dias de conteúdo. Você tem Fred Perillo, você vai ter Lucas Pimenta, da Escola dos Políticos, que é a maior plataforma de cursos políticos do país. Você tem Emerson Saraiva, do Eleja-se, né? Que é também uma plataforma. Emerson Saraiva a gente chama, é nosso youtuber, né? Uhum. O Nosso, influenciador é nosso, digital. e assim, é um cara que tem um conteúdo que é excepcional. Eu sou fã dos caras, né? Você tem Marcelo Natali, que é o maior especialista de impulsionamento do país, mas disparado. E impulsionamento hoje é um dos grandes segredos para a Sim, campanha, para qualquer coisa dentro da da comunicação digital, né? comunicação. Uhum. Você tem Fabrício Moura, que é o maior especialista em mobilização do país. Você tem. é, São tantos nomes, mas tantos nomes. Enfim, você vai ter 40 palestrantes. O conjunto de conteúdo é realmente absoluto, né? E quando a gente está falando de comunicação política, a gente está falando de comunicação política institucional, nós estamos falando de órgãos públicos, nós estamos falando também de campanha política, nós estamos falando, enfim,
da comunicação que não é comercial, Uhum. né? A comunicação institucional, são as entidades, que é a comunicação social, Sim. propriamente dita, né? Paralelo ao Compol, vai haver um curso para candidatos, que isso foi decidido agora, porque começou a haver uma pressão muito Com grande foco mais aí, de fato, nas na campanhas. questão política, Uhum. e aí se houve uma decisão que vai se criar um evento paralelo, vai se dar um curso para 120 candidatos, com os 4 ou 5 tops do mercado, que vão preparar o candidato para a eleição, né? De tal sorte que, assim, quem gostar de comunicação, quem gostar de marketing, quem gostar de política, não pode estar de fora, né? As inscrições, elas estão realmente tão bem aceleradas, São né? limitadas, né? Tem Elas um são espaço ali do... limitadas, Uhum. embora a gente escolheu um grande auditório, né? Lá Uhum. são quase 1.000 lugares, né? Eu cheguei em Curitiba agora, me mudei Uhum. tem 4 meses, e assim, te digo, estou apaixonado pela cidade, né? Ah, que bom. Nós somos Tô, apaixonados por Curitiba aqui também. tô apaixonado pela cidade. Mas assim, o Canal da Música, que é um espaço da Secretaria de Comunicação do governo, Sim, é majestoso, né? é O, muito legal o lá mesmo. lugar, o lugar é sensacional. Então a gente vai ter aí um grande evento, um grande evento. Na verdade, isso é um presente que o mercado está me dando. Estou fazendo 35 anos de mercado, estou velhinho, né? Sou Que old nada, tá school, na flor da idade sou ainda. old school, né? E aí o mercado está me presenteando com poder ter trazido para a cidade que eu escolhi morar nos próximos anos, ter trazido esse congresso, né? Eu sou muito grato aí aos líderes do mercado por essa gentileza, esse afago, né? E espero que Paraná, que Curitiba aproveite profundamente isso, né? Hoje nós conversamos com o pessoal da Associação dos Municípios Uhum, Paranaenses, né? Que estão se agregando agora, eles estão pedindo para a gente fazer uma reserva de vagas para atender, uhum. para dar capilaridade para os municípios. Enfim, estamos fazendo o possível para atender a todos. Legal. Marcelo, primeiro, né, então vou parabenizar aí você, toda a organização do Compol por trazer esse evento aqui para o nosso estado. Acho que tanto Paraná quanto Curitiba é um celeiro aí de inovação na parte de comunicação pública, comunicação política, comunicação social, como você disse. E agradecer a tua presença aqui. Obrigada por vir dar uma palhinha aí pra gente sobre tudo que vai rolar no Compol e também trazer um pouco da tua expertise aí sobre um tema extremamente relevante que a gente vai ver acontecendo aí nas próximas eleições. Então, muito obrigada e a casa está sempre aberta aqui para você. Eu que agradeço, Patrícia. Posso dizer que, assim, a minha palestra ela é bem mais quente do que a entrevista, né? Eu sou polêmico, naturalmente polêmico, e a minha palestra ela é provocativa, né? Eu geralmente começo já dizendo, vocês que trabalham com rede social, tal, vocês querem trabalhar em museu, porque vocês são passado. Já começamos assim, né? Aham. Geralmente é um jargão que eu uso. É, e quero dizer assim, primeiro tenho alguns agradecimentos a fazer ao presidente da Câmara Municipal, ao Marcelo, olha, que é um jovem, é um cara Sim. muito, muito, muito... foi o primeiro que abraçou isso para a gente trazer para Curitiba. O secretário de Estado da Comunicação, né? Também o Kleber Mata, também, que é outro cara que nos abraçou desde o começo. Esses foram os dois baluartes, né? E agradecer à Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury, que abriu as portas da Assembleia, né? E aos poucos acho que todas as instituições estão abrindo. Assim, no Paraná o pessoal é meio desconfiado, né? Não sei, você que está falando. Você que é de fora, você que vai ter São essa meio visão. desconfiados, mas assim, quero dizer, estamos sendo muito bem recebidos e esperamos poder retribuir com o melhor que a gente conseguir fazer. Obrigado, Patrícia. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho, viu? Assim, faço questão de poder estar comentando sobre o que eu vi aqui. Muito legal. Não vai faltar oportunidades para você vir compartilhar aqui seu conhecimento com a gente. E também quero agradecer você que acompanhou, né, assistiu, escutou, enfim, os CMC Podcasts até o momento. E lembrando que se você quiser ver os nossos outros programas, tem muitos temas que são discutidos aqui. É só procurar a gente nas redes sociais, Câmara de Curitiba, você vai encontrar a gente em algum lugar com certeza.
Agradecer também aqui a nossa equipe, o Bruno Slompo, que está fazendo todos os cortes aqui do programa, o Carlos Costa, que também nos ajudou aqui em toda a parte da iluminação, e o Alex Gruba, que é o capitão aqui do CMC Podcasts. Aguardo você até uma próxima oportunidade, e é isso aí. Até mais. Tchau.